Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 223, tema Os Satélites, né? A Gênese capítulo 6. A questão agora é a questão de número 25. Então, eu não sei você, mas eu adoro esses temas, né? Até porque faz parte da cultura, faz parte da evolução, faz parte do aprendizado. Nós temos que nos educar, né? Nós temos que nos evangelizar. Quando eu digo nós temos que nos educar, é o mesmo que nós temos que nos lapidar. Nós devemos aprender, nós temos que aprender que somos diamante bruto em processo de lapidação. Todos nós somos importantes. Todo mundo é importante. Por isso existe a desigualdade. Você imagine só, se existisse a caneta e não se existisse, vamos pensar assim. Imagine se existisse o aluno e não existisse o professor. Ou se existisse o professor e não existisse o aluno. Então tudo é importante, né? Às vezes, estou enrolando? Não, isso é psicologia. É assim que os trabalhos de esmiuçamento funcionam. Por exemplo, você ganha um carro, você sai lá, né, na porta da tua casa, você ganhou um carro 0 km. Tá ali o carro. Só que, qual a parte mais importante do carro? Qual a parte mais importante do teu carro? Não existe. Todas as partes são importantes. Não, Luiz, mas os bancos é um conforto. Tudo bem. Mas você imagine só. Existem os bancos que é um conforto maravilhoso. É o trabalho do banco ser, né, confortável. Mas o teu carro tem os bancos, mas ele não tem as rodas. O teu carro tem os bancos, tem as rodas, mas não tem a chave da ignição, que dá partida. O teu carro tem os bancos, tem as rodas, tem a chave, que dá a partida, mas ele não tem o motor. Aí ele tem o motor, mas aí já não tem o tanque de combustível. Acrescentando. Aí ele tem o tanque de combustível, mas ele já não tem o câmbio, onde você coloca a marcha do carro. Tem o câmbio, tá. Mas aí ele não tem os farol. Tem os farol, mas aí você observa que não tem como você sair do lugar. Por quê? Porque você observa e não tem a direção. Aí acrescentam a direção. Mas aí você observa que o teu carro não tem as portas.
Aí acrescentam as portas. Mas aí você dá partida, o teu carro não funciona. Por quê? Porque você percebe que tem câmbio, tem gasolina, tem tanque, tem motor, tem roda, mas não tem a fiação. Não tem os fios. Aí acrescentam os fios. Mas aí você percebe que o teu carro não tem bateria. Então eu te faço a pergunta, qual a parte mais importante do teu carro? Não existe. Todas são importantes. Tudo é importante nesse mundo. Mas aí vamos dizer que o teu carro tem tudo. Só que não existe ruas para você andar. Mas por que não existe ruas? Porque no lugar das ruas tem apenas aquelas trilhas. E o carro não anda na trilha. O carro anda na rua ou nas rodovias, nos asfaltos. Mas aí não existe rodovia, não existe asfalto, não existe. Você vai andar com o teu carro onde? Então você observou a importância da rodovia, a importância da rua, da cidade, a importância da garagem, a importância do portão eletrônico, da sarjeta. É os olhos da alma, gente. O dia que a humanidade se compenetrar nos olhos da alma, ele conseguirá viver em paz aqui na Terra. Porque a paz verdadeira é do dever cumprido. A paz verdadeira é do dever cumprido. Que paz é essa? Que, para nos sentirmos em paz, nós temos que derrotar o nosso inimigo e dizer assim, graças a Deus, derrotei o meu inimigo, agora eu não tenho mais com o que me preocupar. Luiz, faz parte da mensagem? Lógico. Oxe, se faz. Então, na questão de número 25, as condições em que se efetuou a desagregação da Lua. Então, olha só, as condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra. Eu não tenho certeza, parece que é 384 mil quilômetros o negócio. Porque tem que ser 1000, porque não pode ser milhões. Tem que ser 384.400 quilômetros de distância à Lua da Terra. Se eu tiver errado, você perdoa, porque é muitas informações na cabeça. Agora, para você ver, são tantas informações para um leigo como eu. Um leigo. Mas como leigo, se eu te contar a história da minha vida para você, você não vai acreditar. Por que você não vai acreditar? Porque se eu disser para você que eu sou um autodidata, você não vai acreditar. Então deixa para lá. Então só o termo autodidata você já capta já, né? Você já consegue captar, né? Então, as condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra
e cujas partes menos densas lhes constituíram o vértice, que o vértice é a parte superior, né? Sem que essa palavra, né? Então nós vamos dar sequência no assunto, mas vamos voltar aqui. Nós temos que entender que a física aqui na Terra está muito bem. Devemos agradecer a Deus por todas as ciências existentes atualmente aqui na Terra. Porque graças a Deus, graças às ciências, é que nós temos desfrutado de algo que às vezes nem merecemos, porque tudo conspira a nosso favor aqui na Terra, tratando-se da matéria. E quando se fala em matéria, a física aqui na Terra, as ciências, a física, né, elas que são responsáveis. A gente reconhece isso. Por mais que existe ainda algumas atrocidades, né, entre as ciências, mas é relevante porque todas as ciências, igual a todos nós, nos encontramos em processo de evolução. Mas é preciso entender que a astronomia, eles não conseguem assim, as ciências e também a astronomia, eles não conseguem descrever as leis do Criador, as leis de Deus, os desígnios do majestoso, da inteligência suprema causa primeira de todas as coisas, nesses fatos, nesses fatos que governam todo o universo, os universos, as dimensões, por toda a eternidade, por todo o infinito. Ciências nenhuma consegue esclarecer esses fatos, a não ser a doutrina dos espíritos na condição de ciência, filosofia e religião. A única ciência que nos capacita, que nos orienta, é a doutrina dos espíritos. Outra nenhuma. Agora, não significa que dizendo outra nenhuma, que estamos desfazendo das outras. Não. É com todo respeito, até porque existe aquelas que enxergam o lado material, e existe o espiritismo que enxerga o lado espiritual. Então nós sabemos que a Lua, ela se desprendeu e perpetuamente ela se encontra na distância em que se encontra da Terra de 384.400 quilômetros. Se não for isso, você me perdoa, porque eu não estudei isso. É tudo programação espiritual na cabeça. Então, é 384.400 e não 384.500. E não adianta. É Deus. É projeto de Deus.
Como nós já dissemos em outros vídeos, eu quero criar algo, por exemplo, um ministro de Deus, vamos pensar assim, só pensando que ministros não faz essa aberração não. O ministro chega e diz assim, eu quero construir um edifício de cima para baixo. Não consegue. Por causa da lei da gravidade. Como que ele vai manter suspenso o 20º andar, depois o 19º andar, 18º, ele vai construindo o prédio de cima para baixo, né? Então, a Lua, ela foi, vamos usar esse termo assim, ela foi lançada no espaço, mas ela não foi aleatoriamente lançada, é isso que nós queremos explicar. Ela não foi lançada como uma criança lança uma pedra no estilingue, pam, e pronto. Aonde a pedra cair, caiu. Não é assim. O ministro Jesus, com os arquitetos siderais, eles, naquele momento, vamos para o passado e não presente, só para ficar mais fácil. Naquele momento da criação da Lua, eles sabiam que a Lua ela tinha que permanecer nesta distância de 384.400 mil quilômetros, né? Nem 1 metro a mais e nem 1 metro a menos. É bom entender isso. Nem meio metro a mais e nem meio metro a menos. Porque meio metro a menos causa um transtorno na Terra, né? Maremoto, tufão, por que não também terremoto, porque mexe no eixo imaginário da Terra, perturba, vou usar esse termo, perturba as placas tectônicas da Terra e desestrutura as estações do ano meio metro a mais ou meio metro a menos. O mar se avoluma de uma tal forma, ondas de 20, 30 metros que invade as áreas litorâneas. Então, gente, nem meio metro a mais, nem meio metro a menos, a Lua foi colocada lá pelos arquitetos e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela não foi colocada lá aleatoriamente, ela não foi parar lá aleatoriamente. Essa translação e tal, e essa rotação, né? Lançou essa massa no espaço e ela foi, e onde parou, parou. Não é assim não é? Então a gente procura explicar dessa forma assim, mais simples assim, né? Então, repetindo, porque aí depois a gente vai dar, né, sequência na outra parte. Né? As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra. Pouco permitiu ela se afastar da Terra. Mas esse pouco é porque fazia parte dos desígnios das leis de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e dos arquitetos siderais. E a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento. Ora, Jesus, que ia
a colocou ali naquele local. E mais ninguém. A gente tem que entender isso. Como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra, que é quando nós temos a oportunidade de ver, como a gente costuma dizer, a lua cheia. A gente pensa que a lua é uma bola, mas não é, nós já explicamos isso aqui. E cujas partes menos densas lhe constituíram o vértice, né? Que é a parte superior, o lado oposto, né? Que é o lado, esse vértice é o lado que o ser humano, ninguém nunca aqui na Terra teve a oportunidade de, com os olhos da matéria, ver. Você nunca que viu e você nunca verá com os teus olhos fisicamente, nem com um telescópio. O mais potente que existe no mundo, você não consegue aqui da Terra ver o lado contrário, o lado oposto da Terra, da Lua, aliás. Só o cometa, não, meu Deus do céu, o telescópio Hubble e o James Webb que, é lógico, já conseguiu fotografar, filmar o vértice da Lua, né, que é esse outro lado, a parte de trás, que a gente não consegue ver aqui da Terra. Então, nós temos conhecimento aqui na Terra dessa parte de trás, graças a esses telescópios que já fotografaram, que já filmaram, e existe aqui na Terra as imagens, tanto nos vídeos quanto nas fotografias, do vértice, né? Mas se não fosse esses telescópios, não teríamos conhecimento até hoje desse outro lado da Lua, né? Mas isso tudo propositalmente, né? Se com essa palavra se designar a face que do lado oposto à Terra, né? Esse é o lado, o vértice é o lado oposto da Terra. Se eleva para o céu, então é aquela parte que fica virada para o céu mitológico, vamos pensar assim, né? É a parte que nós nunca conseguiríamos ver se não fosse através das imagens do telescópio e por aí. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face, para melhor compreender o seu estado geológico. Pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Então, assim, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Por isso, essa parte, vamos dizer assim, mais pesada para baixo, e a parte mais leve para cima. Isso é física. Isso faz parte da natureza de Deus, né? Isso é indiscutível. Eu acho que não vai dar tempo. Nós vamos deixar para o próximo vídeo para a gente poder dar sequência aqui, né? Então nós viemos até aqui, então nós vamos para o próximo vídeo para dar sequência nesse assunto.